decorrer da palestra, o senhor citou Ele está alegre e tem muitos motivos para agradecer a Deus. Chegando ao nível de a gente poder dizer que uma coisa... Mais do poder de Deus do que das nossas estratégias. Eu quero falar hoje para você sobre um dos temas mais importantes para a sua vida. O nosso tema é Não desista de seus sonhos. E nós queremos fundamentar este tema no texto de 1 Samuel, capítulo 1. E esse texto registra a história de Eucana, que tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Ela era estéril. O próprio Deus cerrou a sua madre e a deixou estéril. A palavra de Deus diz que Eucana amava Ana e dava a ela presentes especiais. Entretanto, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, pelo que Ana chorava e não comia e entrava em processo de depressão. E diz a palavra de Deus que anualmente Ana subia à casa de Deus para ofertar, para sacrificar. E numa destas idas, ela estava orando a Deus, balbuciando, derramando a sua alma diante de Deus. E o sacerdote Eli a julgou como se ela estivesse bêbada e a repreendeu. E ela disse: eu não estou bêbada, eu estou derramando a minha alma diante do meu Deus. Então Eli disse para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu lhe fizeste. E diz a Bíblia que ela voltou para sua casa, coabitou com seu marido, e ela concebeu, porque Deus se lembrou dela. E então, depois que este menino nasce, ela lhe dá o nome de Samuel, e o devolve para Deus, e está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28, o seguinte: disse Ana a Eli: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. E eles adoraram ali o Senhor. No ano de 1952, um grande esportista da Nova Zelândia, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso. O sonho de escalar a montanha mais alta do planeta Terra, o Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Preparou-se para esta grande jornada, mas quando foi realizar o seu sonho, seu projeto fracassou. Ele não conseguiu escalar o Pico Everest. Naquele mesmo ano, ele foi convidado para dar uma palestra na Inglaterra, em Londres. E quando ele chegou no local, um grande auditório, propositadamente colocaram na lateral da parede uma grande gravura do Monte Everest. Quando ele chegou e viu aquela gravura imponente, ele abaixou a sua cabeça. Cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, ele esqueceu por um momento o seu auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, mas tu já cresceste tudo quanto podias crescer. Eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. Um ano depois, no dia 29 de maio de 1953, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest. Não desista de seus sonhos. Você tem sonhos? Todos nós os temos. São sonhos que nos mantêm vivos. Talvez você que está aqui hoje me ouvindo e me vendo,
já perdeu pelas estradas da vida os seus sonhos mais bonitos, mais encantadores. Talvez você já viu os melhores dos seus sonhos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo você já sepultou os seus sonhos mais bonitos, colocando sobre a lápide de seus sonhos uma inscrição: aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você hoje a trazer de volta os seus sonhos, aqueles que já estão enterrados, aqueles que já estão no arquivo morto da sua história, e a colocá-los novamente diante de Deus, porque nós estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus que opera maravilhas, do Deus que pode realizar um milagre na sua vida, do Deus que pode realizar os seus sonhos. A palavra de Deus nos fala que Ana tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, o sonho de ser mãe. Mas a Bíblia diz que ela era doente, era estéril, ela não podia ter filhos. Fique imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, certamente alguém chegaria para ela com a seguinte abordagem: olha, Ana, você é estéril, você é doente, você quer tanto ser uma mãe, quer tanto ter um filho nos seus braços, mas você é estéril. Você precisa examinar melhor a sua árvore genealógica. Você precisa fazer uma incursão no seu passado para descobrir, quem sabe, alguma maldição hereditária. Você precisa penetrar um pouquinho mais na história da sua família para detectar onde está essa maldição. Se essa maldição hereditária não for quebrada, você não poderá ser curada, não poderá ser mãe. Mas o problema de Ana não era a maldição hereditária. Talvez se Ana fosse nossa contemporânea, outra pessoa chegaria para ela para dizer: olha, Ana, você é estéril, você é doente, você precisa examinar melhor a sua vida, vasculhar melhor o seu coração, penetrar nos corredores escuros da sua alma, abrir os arquivos do seu inconsciente para ver se não há algum pecado inconfesso na sua vida. Você precisa confessar esse pecado para você ser curada e poder realizar o seu sonho. Mas o problema de Ana não era pecado escondido, não era pecado inconfesso. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém chegaria para ela para dizer: olha, Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí nos corredores da sua alma. Enquanto esse demônio não for identificado para ser expulso e exorcizado, você jamais poderá realizar o seu sonho. Mas o problema de Ana não era demônio. A causa da doença de Ana não era maldição hereditária, não era pecado escondido, não era demônio. O texto é claro em nos afirmar, no verso 5 e no verso 6, que Deus mesmo cerrou a sua madre, que Deus mesmo a deixou estéril. O protagonista da doença de Ana não é o pecado, não é a maldição, nem mesmo o demônio, é o próprio Deus. Deus mesmo a deixou estéril. E talvez isso gere no seu coração uma grande pergunta. Ora, se Deus é bom e Ele é, se Deus tem o melhor para nós e Ele tem, então por que que Deus adia os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Como conciliar a verdade inquestionável da bondade de Deus com o sofrimento humano? Como conciliar este fato dramático da expectativa dos sonhos e Deus adiando esses sonhos? É sobre isso que eu quero lhe falar neste momento. Por que é que Deus adia os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a gloriosa verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Deus é melhor do que as suas bênçãos. O doador é melhor do que as suas dádivas. Deus é mais importante do que tudo aquilo que Ele nos dá. Ainda que Deus nos desse todas as benesses da sua graça, se Deus não nos desse a si mesmo, nós estaríamos incompletos e vazios e sedentos. Muitas vezes, Deus adia os nossos sonhos para que nós o coloquemos em primeiro lugar na nossa vida,
no nosso coração, na nossa agenda. Muitas vezes nós queremos as dádivas, mas não queremos o doador. Queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós estamos vivendo numa época antropocêntrica, onde as pessoas estão procurando Deus apenas como um instrumento para a realização de seus sonhos, de seus projetos, de seus ideais. Mas não querem Deus, querem as benesses de Deus. Estão correndo atrás da bênção e não do abençoador. E neste momento, então, Deus adia os nossos sonhos, para que nós possamos entender que Ele é a maior necessidade da nossa vida, que Ele é a maior necessidade da nossa agenda e do nosso coração. Eu quero lhe dizer que a maior necessidade que você tem não é da bênção de Deus, é do próprio Deus. A maior necessidade que você tem não é de coisas, é de Deus. A maior necessidade que você tem não é realizar os seus próprios sonhos, é realizar os sonhos de Deus na sua vida. Em segundo lugar, por que é que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para que nós possamos compreender que nós devemos consagrar de volta para Deus o melhor daquilo que Ele tem nos dado. Quando Ana recebeu aquele filho, ela entende que aquele filho é um milagre de Deus na sua vida. E ela se volta para Eli, na casa de Deus, com o seu filho, e diz: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias da sua vida. Porque Ana entendeu isso, Samuel não se tornou um ídolo na sua vida. Porque Ana compreendeu isso, ela devolveu o seu filho para Deus e o consagrou para Deus. Às vezes, nós pedimos uma bênção para Deus e nós a recebemos e transformamos essa bênção num ídolo. Nós nos agarramos de tal maneira na bênção que nos esquecemos do abençoador. Isso é um perigo. Pedimos a Deus prosperidade e Deus não lá concede e nós não temos mais tempo para Deus. Pedimos para Deus a família e Deus não lá dá e nós não temos mais tempo para Deus. E esta bênção se transforma num verdadeiro ídolo na nossa vida. E nos esquecemos de devolver para Deus aquilo que Ele nos deu e de consagrar para Deus o melhor daquilo que Ele tem nos dado. Estava relendo recentemente a história do nosso missionário pioneiro, Ashbel Green Simonton, um jovem brilhante que veio ao Brasil em 1859 para plantar no coração do solo brasileiro a Igreja Presbiteriana do Brasil. Seu pai era médico, presbítero, deputado federal por 2 legislaturas nos Estados Unidos. Ele era o filho caçula. Quando ele nasceu, seus pais o consagraram para Deus. E na idade da sua juventude, Deus o chamou para o ministério e ele entrou no seminário de Princeton e fez um curso brilhante. Quando ele terminou o seu curso, seu país estava vivendo um momento extraordinário de um poderoso avivamento que varreu os Estados Unidos nos idos de 1857, 1859. Simonton recebeu convites para grandes igrejas, jovem brilhante, inteligente. Mas naquele momento Deus o chamou para ser missionário no Brasil. E ele estava determinado a vir para o Brasil. E algumas pessoas tentando demovê-lo de seu sonho, disse para ele: é uma loucura o que você vai fazer, deixando a sua nação, deixando a sua mãe já idosa, deixando convites de grandes igrejas, rumando para um país tão pobre, de doenças, com doenças endêmicas tão avassaladoras, não é seguro para você. E Simonton respondeu: o lugar mais perigoso para um homem estar é fora da vontade de Deus. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso é o lugar mais seguro. Este homem pôde afirmar isso, porque por trás dele, seus pais haviam dedicado a sua vida para a glória de Deus e para o serviço de Deus. Seus pais ousaram consagrar para Deus o melhor daquilo que eles possuíam. Mas eu quero lhe dizer, em terceiro lugar,
que Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que os sonhos de Deus são melhores e são maiores do que os nossos próprios sonhos. O sonho de Ana era apenas ser mãe, era apenas carregar nos seus braços um rebento, era apenas amamentar uma criança. Mas o sonho de Deus para Ana é que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote e do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes, nós ficamos impacientes com Deus, porque nós alçamos aos céus o nosso clamor, apresentamos o nosso sonho para Deus e esse sonho é adiado. E às vezes pensamos que Deus está indiferente, distante e silencioso. Eu quero lhe dizer que quando Deus parece indiferente e distante, Ele não está nem indiferente e nem distante. Ele está trabalhando no turno da noite para lhe abençoar. Ele está preparando algo maior e melhor para você. Deus está preparando algo mais significativo para a sua vida. Ele adia os nossos sonhos, porque os sonhos dele são melhores e são maiores do que os nossos sonhos. Eu fico imaginando a história de José do Egito. A Bíblia diz que ele passara por várias injustiças na vida. Nas mãos de seus irmãos, na mão de sua patroa, na mão de seu colega de prisão. E agora ele quer sair daquela prisão porque ele era inocente. E diz a Bíblia que a despeito do seu clamor e do seu anseio, Deus o deixa mais 2 anos mofando na cadeia. E poderíamos perguntar, onde está Deus? Que deixa um filho seu padecendo na prisão injustamente. Onde estava Deus? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Sabe por quê? Porque se José tivesse saído da prisão no tempo que queria sair, o máximo que ele teria sido na vida era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava preparando e construindo a rampa do palácio de Faraó, para que José saísse do Egito, da prisão do Egito, para o palácio do Egito, como governador do Egito. Deus estava preparando algo melhor e maior para ele. Meu querido amigo, amiga, preste atenção nisso. Quando você pensa que Deus não se importa com você, que Deus não está interessado na sua causa, que Deus está distante do seu clamor, Deus não está distante. Ele está preparando algo melhor para a sua vida. Ele está preparando algo maior para a sua vida. Deus está adiando o seu sonho, porque o seu sonho é pequeno demais. O seu sonho é miúdo demais. Os sonhos de Deus são maiores, mais esplêndidos, mais sublimes. E Ele então adia os seus, para que os dele sejam realizados na sua vida. Mas eu quero lhe dizer ainda, que Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar uma gloriosa verdade. A verdade de que Deus é soberano. E Ele age no seu tempo, de acordo com a sua vontade, para a sua própria glória. Ana foi entender isso. E ela vai revelar isso no seu cântico, no capítulo 2, quando ela diz, Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. Deus é o que exalta e que também rebaixa. Deus é aquele que pega o pobre do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. Preciso lhe dizer que Deus é livre e soberano. Algumas pessoas chegam às raias da blasfêmia quando querem impor para Deus a sua própria vontade, dizendo, Deus, eu ordeno, eu decreto, eu proíbo, eu exijo. Como se Deus fosse servo e nós fôssemos soberanos, assentados no trono, decretando para Deus o que Ele deve fazer. Deus não se deixa pressionar. Ele é livre e Ele é soberano. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas eu preciso também lhe dizer que Deus, quando age, ninguém pode impedir a sua mão de realizar os seus projetos. Ele é soberano. Agindo Deus, quem o impedirá? As suas causas podem ser causas perdidas, seus sonhos podem estar sepultados, eles podem estar já esquecidos da sua memória, mas Deus pode realizar esses sonhos que estão mortos, fazê-los reviver e fazer a sua vida como um deserto florescer.
Deus pode fazer o ventre da mulher estéril tornar-se um cenário de vida. Deus pode realizar milagres na sua vida ainda hoje. Não desista de seus sonhos. Eu fico imaginando que Ana deveria ter na sua bolsa, como toda mulher gosta de ter, uma bolsa tiracolo, ela devia ter nesta bolsa os últimos exames da Junta Médica de Ramá. E certamente a Junta Médica de Ramá tinha dado para ela já o resultado dos seus exames, já tinha chegado num diagnóstico final. Ana, não tem jeito. Ana, seu problema não tem cura. Ana, você precisa se conformar com a esterilidade. Não adianta você insistir com esse sonho, com esse projeto. Essa causa é uma causa perdida. Mas a Bíblia diz que Ana crê no Deus dos impossíveis. Que ela crê no Deus que opera milagres, que ela crê no Deus que fez, que faz e que fará maravilhas, do Deus imutável, do Deus que está no trono, do Deus que nunca abriu mão do direito que tem de ser Deus soberano, que realiza prodígios e maravilhas em todo o tempo que Ele quer. Por isso eu quero desafiar você a não desistir de seus sonhos, porque Deus é soberano. Porque para Ele não há causa perdida, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não há coisa demasiadamente difícil. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Creia nisso, aproprie-se desta verdade e não desista de seus sonhos.